Era uma tarde de domingo quando Ricardo Almeida viu algo que jamais esqueceria. Pela janela do seu escritório no segundo andar, ele observava distraído o jardim da mansão. E então parou. Ali, sob a sombra da jabuticabeira centenária, estava Conceição, sua faxineira, de joelhos na grama, sorrindo como ele não via ninguém sorrir há anos. E ao lado dela, uma menina, pequena, franzina, com um lenço colorido na cabeça. As duas brincavam com pedrinhas coloridas, montando castelos imaginários. A risada da criança ecoava pelo jardim silencioso. Conceição cantarolava baixinho, aquela canção que Ricardo sempre ouvia nos corredores da casa. Quando a noite vem, e a escuridão também, ele ficou paralisado, não pela cena em si, mas pela alegria que irradiava dali, uma alegria que ele, com todos os seus milhões, não conseguia comprar. Ricardo sentiu algo estranho no peito, algo que ele havia esquecido o nome. E naquele instante, sem saber, sua vida começou a mudar. Mas antes de você descobrir o que aconteceu depois dessa cena, inscreva-se no canal para não perder histórias que tocam a alma. E conte nos comentários de onde você nos assiste. Adoramos saber quem está aqui conosco nessa jornada. A mansão dos Almeida ficava no alto de um bairro nobre de São Paulo, cercada por muros de pedra clara e portões de ferro forjado. O jardim se estendia por quase 1000 metros quadrados. Rosas importadas, palmeiras imperiais, fontes de mármore. E no centro, aquela jabuticabeira antiga. A única coisa que Ricardo não permitia que tocassem era da época do avô dele. A única lembrança de quando aquela casa ainda tinha vida. Dentro da mansão, tudo era imponente. Piso de mármore italiano que ecoava a cada passo. Lustres de cristal tcheco. Quadros de artistas renomados nas paredes. Móveis de madeira de lei. Tudo perfeito. Tudo imaculado, tudo morto, porque uma casa sem risadas não é um lar. É apenas uma construção cara. Ricardo Almeida herdara tudo do pai. Paulo Almeida, o patriarca, um homem de sucesso impiedoso. Empresário do setor imobiliário, construíra um império em 30 anos, mas nunca construíra uma relação com o filho. Ricardo lembrava da infância, o pai sempre viajando. Sempre em reuniões, sempre ausente. Quando estava em casa, ficava trancado no escritório. Não me interrompa, Ricardo. Estou trabalhando. A mãe de Ricardo morrera quando ele tinha 12 anos. Câncer. Rápido e cruel. O pai não chorou no funeral. Apenas apertou o ombro de Ricardo e disse: "Homens não choram. Homens trabalham." E foi o que Ricardo aprendeu. Trabalhar. Sempre trabalhar. Formou-se em administração. Fez MBA nos Estados Unidos. Voltou para assumir a empresa aos 25. E quando o pai morreu, 10 anos depois, Ricardo já era uma cópia perfeita dele. Bem-sucedido, respeitado e completamente vazio. Agora, aos 47 anos, Ricardo comandava sozinho o império. Acordava às 5 da manhã. Café preto, sem açúcar. Lia os jornais financeiros ainda de pijama. Às 6, já estava vestido. Terno sob medida. Gravata de seda. Sapatos sempre engraxados. Às 7, o motorista o buscava. O caminho até o escritório levava 40 minutos. Ele passava o trajeto inteiro, respondendo e-mails no tablet, sem olhar pela janela, sem ver a cidade acordar. No escritório, reuniões. Intermináveis reuniões. Almoço de trabalho. Mais reuniões. Voltava para casa às 9, 10 da noite, às vezes mais tarde. Jantava sozinho, se é que jantava. Geralmente apenas uísque. 1, 2 copos, às vezes a garrafa inteira. E então, o silêncio. Aquele silêncio pesado que enchia cada cômodo da mansão. Ricardo subia para o quarto, deitava em lençóis de algodão egípcio e ficava olhando para o teto, pensando em nada, sentindo nada, sendo nada. Ele não tinha esposa, teve namoradas, claro, mulheres bonitas, interessantes, mas nenhuma ficava. Você não está aqui, Ricardo.
Foi o que a última disse antes de ir embora. Você está sempre em outro lugar, sempre pensando no trabalho, sempre distante. Eu não aguento mais viver com um fantasma. Ricardo tentou argumentar, mas não conseguiu, porque ela tinha razão. Ele era um fantasma, presente fisicamente, mas ausente em tudo que importava. Não tinha filhos, nunca quis. Ou melhor, nunca soube se queria. Como ser pai se nunca teve um de verdade? Como dar o que nunca recebeu? Não tinha amigos, apenas sócios. Pessoas que ligavam quando precisavam de algo, que sorriam nos jantares corporativos, que desapareciam quando a reunião acabava. Ricardo sabia que ninguém ligaria se ele sumisse. Ninguém sentiria falta, ninguém choraria, e isso doía mais do que ele admitia. Os únicos seres humanos que ele via diariamente eram os funcionários. Mário, o motorista, 50 e poucos anos, profissional. Discreto. Claudete, a governanta, 60 anos, séria, eficiente. Seu José, o jardineiro, 70 anos, quieto, dedicado. E Conceição. Conceição chegara 6 meses antes. A agência de emprego enviara o currículo dela. Conceição Maria da Silva, 38 anos, experiência de 15 anos em casas de família, referências excelentes. Ricardo nem olhou direito, apenas assinou a contratação. Claudete cuidava dessas coisas. No primeiro dia, Conceição entrou pela porta dos fundos às 7 da manhã. Usava um uniforme simples, calça preta, blusa branca, cabelos presos em um coque, rosto cansado mas limpo, olhos escuros e fundos. Mas havia algo neles, algo que Ricardo não conseguia definir. Luz. Mesmo no cansaço, havia luz. Conceição trabalhava em silêncio, limpava cada cômodo com cuidado, dobrava as roupas com perfeição, nunca quebrou nada, nunca se atrasou, nunca pediu folga. Ricardo mal reparava nela, às vezes cruzavam no corredor. Bom dia, senhor. Bom dia. Só isso, nada mais. Ela era apenas parte da rotina, como os móveis, como as paredes, presente mas invisível. O que Ricardo não sabia era que Conceição tinha uma vida inteira fora daquela mansão, uma vida dura, uma vida pesada. Ela morava em Itaquera, na Zona Leste, um apartamento pequeno, 2 cômodos, sala e quarto juntos, cozinha do tamanho de um armário, banheiro apertado, mas era dela, ou melhor, ainda estava pagando. 15 anos de financiamento. Faltavam 8. Ela acordava às 4:30 da manhã. Preparava o café. Simples, pão com margarina. Acordava Júlia com cuidado. Bom dia, meu amor. Júlia sorria mesmo com sono. Bom dia, mamãe. Conceição ajudava a filha a se vestir. Deixava o café pronto para a vizinha. Dona Marlene, que cuidava de Júlia durante o dia. Pegava 2 ônibus. O primeiro às 5:15, lotado, apertado, cheiro de suor e cansaço. O segundo às 6. Chegava na mansão 7 em ponto. Nunca atrasava. À tarde saía às 5. Mas o caminho de volta levava ainda mais tempo. Trânsito, sempre o trânsito. Chegava em casa às 7:30, às vezes 8. Júlia já estava jantando com Dona Marlene. Mamãe! Conceição abraçava a filha como se não a visse há dias, embora fossem apenas 12 horas. 12 horas que pareciam eternidade. Como foi o dia, meu amor? Bom, desenhei uma borboleta. A tia Marlene disse que ficou linda. Conceição sorria, e o cansaço sumia por alguns segundos. Mas à noite, quando Júlia dormia, a realidade voltava. Conceição sentava à mesa da cozinha, olhava as contas, aluguel, luz, água, mercado, transporte, gás, remédios, sempre os remédios. A pilha de receitas crescia a cada mês, e o dinheiro nunca era suficiente, mas ela nunca desistia, apenas respirava fundo, fechava os olhos e cantava baixinho. Quando a noite vem, e a escuridão também, brilha uma estrela para mim. Era a canção da mãe dela. Sua mãe também fora faxineira. Trabalhara a vida inteira, criara a Conceição sozinha, e sempre cantava essa canção.
Quando tudo parecer impossível, minha filha, canta. A gente canta para lembrar que ainda está viva. Conceição aprendera, e agora cantava para Júlia e para si mesma. Na mansão, Ricardo ouvia aquela canção às vezes, pelos corredores, vinda da lavanderia, da cozinha, da sala. Quando a noite vem, ele franzia a testa. Quem canta enquanto limpa? Quem sorri enquanto trabalha? Não fazia sentido. Mas também não o incomodava, apenas existia. Como tantas outras coisas que ele não entendia. Mas no 4, dor silenciosa do alvo, adulto. O que Ricardo não sabia era que Conceição carregava um peso que ninguém via. Júlia, sua filha, 7 anos, olhos grandes e castanhos, sorriso que iluminava qualquer ambiente, cabelos cacheados que Conceição penteava toda manhã com cuidado. Júlia era tudo. O motivo de Conceição acordar, o motivo de continuar, o motivo de sorrir mesmo quando tudo doía. Mas 2 anos antes tudo mudou. Começou com um cansaço estranho. Júlia, que sempre foi elétrica, começou a ficar quieta. Mamãe, estou com sono. Já, meu amor, mas você acabou de acordar. Depois vieram as manchas roxas, nos braços, nas pernas. Conceição levou ao posto de saúde. Deve ser só anemia. Vou passar um fortificante. Mas as manchas não sumiram. E Júlia começou a reclamar de dor nos ossos. Mamãe, minha perna está doendo. Onde, filha? Aqui, por dentro. Conceição sentiu o coração apertar. Levou Júlia ao hospital público, horas na fila. Júlia dormindo no colo dela. Quando finalmente foram atendidas, o médico franziu a testa. Vou pedir uns exames. Conceição fez os exames, esperou os resultados. Uma semana que pareceu um ano. Quando voltou, o médico pediu que ela se sentasse, e Conceição soube. Antes mesmo dele falar, soube pelo olhar. Dona Conceição, sua filha tem uma condição séria de saúde. Vai precisar de tratamento prolongado. O mundo girou. As paredes se fecharam. Mas ela vai ficar boa? Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Não era uma promessa. Era uma esperança frágil. Começaram os tratamentos, idas e vindas ao hospital. Júlia, tão pequena, enfrentando tudo com coragem. Não chora, mamãe. Eu sou forte. E era. Mais forte que qualquer adulto que Conceição conhecia. Júlia sorria para os enfermeiros. Dividia os brinquedos com outras crianças. Cantava no corredor do hospital. Quando a noite vem, e a escuridão também, os médicos se encantavam. Essa menina é especial. E era. Mas Conceição via o que os outros não viam. Via o cansaço nos olhos da filha. Via a dor que ela escondia. Via o medo que Júlia nunca falava. O tratamento pelo SUS era gratuito, mas limitado. Fazemos o que podemos com o que temos, explicou o oncologista. Mas há tratamentos mais novos, mais eficazes. Quanto custa? O médico hesitou. Muito. Quanto? 30 mil, no mínimo. Conceição sentiu o chão sumir. 30 mil. Ela ganhava 2.500 por mês. Pagava 1.200 de aluguel, 500 de contas, 300 de transporte. O resto era comida e remédios. Como juntar 30 mil? Como? Ela tentou. Cortou tudo que podia cortar. Parou de comprar carne, apenas ovo e frango. Parou de comprar roupa, costurava a que tinha. Parou de sair, de viver, guardava centavo por centavo. Em um ano, juntou 3 mil. Ainda faltavam 27. E o tempo não esperava. Conceição pensou em pedir empréstimo. Foi a 3 bancos. Qual a garantia? Não tenho. Então, não podemos ajudar. Pensou em pedir ajuda aos patrões anteriores, mas não tinha coragem. Nunca pedira nada a ninguém. Não ia começar agora. Pensou em vender o apartamento, mas era financiado. Não valia nada ainda. Pensou em desistir. Mas como desiste de um filho? Como? Então ela apenas seguiu, trabalhou, economizou, rezou e cantou. Quando a noite vem, e a escuridão também, brilha uma estrela para mim. Júlia ouvia e sorria. Você canta bonito, mamãe. É a música da vovó.
A vovó que eu nunca conheci? Essa mesma. Ela está no céu? Está. Cuidando da gente? Conceição abraçou a filha forte. Sempre, meu amor, sempre. Naquele domingo de sol, Conceição precisava lavar as roupas de cama de Júlia. O hospital recomendava troca frequente, por causa das defesas baixas, mas a lavanderia perto de casa cobrava caro. Ricardo, o patrão, permitira que ela usasse a lavanderia da mansão aos finais de semana. Use quando precisar. Ela agradeceu sem olhar nos olhos dele, envergonhada, mas grata. Naquele dia, Dona Marlene estava viajando. Conceição não tinha com quem deixar Júlia. Pensou em não ir, mas as roupas precisavam ser lavadas. Então levou a filha. Você vai gostar, Ju. A casa é enorme. Maior que a nossa? Muito maior. O moço rico deve ser feliz então. Conceição não respondeu. Porque felicidade não se compra. Isso ela sabia bem. Quando chegaram, Conceição colocou as roupas na máquina. Júlia ficou encantada. Olha no tamanho dessa máquina, mamãe. Não toca em nada, viu? Tá bom. Júlia olhou pela janela. Viu o jardim. Os olhos brilharam. Posso brincar lá fora? Conceição hesitou. Não sei, filha. Por favor, só um pouquinho? Como negar? Júlia passava tanto tempo fechada, no apartamento, no hospital. Merecia ver o sol, merecia sentir a grama. Está bem, mas fica perto de mim. Júlia saiu correndo, e Conceição a seguiu, sorrindo, porque ver a filha feliz era tudo, era mais que tudo, era a única coisa que importava. Do lado de dentro da mansão, Ricardo vivia sua própria prisão. Ele tinha tudo, e não tinha nada. Aquele domingo começara como todos os outros. Acordou tarde, 10 da manhã. Coisa rara. Geralmente acordava cedo mesmo nos fins de semana. Mas naquele dia estava exausto. A semana fora pesada. Reuniões difíceis, decisões difíceis. Uma fusão de empresas que deu errado no último minuto. Milhões perdidos. O conselho pressionando. Acionistas furiosos. Ricardo segurou tudo sozinho, como sempre. Tomou café sozinho, na mesa grande da sala de jantar. 12 cadeiras vazias ao redor. Apenas ele e a xícara de café. Tentou ler o jornal, mas as palavras dançavam na página. Desistiu. Foi para o escritório. Ligou o computador. Olhou a tela. Fechou. Para quê? Tudo aquilo para quê? Nos últimos meses, aquela pergunta o perseguia. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, suando frio, olhava para o teto e sentia nada, um vazio enorme, uma ausência. De quê? Ele não sabia. Tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha poder, tinha tudo que um homem poderia querer. Então por que se sentia tão morto? Às vezes pensava no pai, Paulo Almeida, o patriarca. Teria ele sentido isso também, esse vazio, essa solidão? Ricardo nunca saberia. O pai nunca falava de sentimentos, apenas de negócios. Sentimentos são luxo, Ricardo. Homens de verdade não têm tempo para isso. E Ricardo acreditara. Construir a sua vida assim, sem sentir, sem viver, apenas existir. Naquele domingo ele se levantou do escritório, olhou pela janela. O jardim estava lindo. Seu José cuidava bem, as flores desabrochando, a jabuticabeira no centro cheia de frutos. E então ele viu 2 figuras, uma mulher, uma criança. Ele franziu a testa. Quem? Chegou mais perto da janela. Conceição. E uma menina. Filha dela? Ricardo não sabia que ela tinha filha, nunca perguntara, nunca se interessara. Ficou observando. Conceição se ajoelhou na grama, a menina ao lado dela, rindo. As 2 pegavam margaridas, faziam uma coroa. Conceição colocou na cabeça da filha. A menina girou como uma bailarina e Ricardo viu. Viu a alegria pura, a simplicidade, a beleza daquele momento. E algo aconteceu, algo que ele não esperava. Sentiu. Depois de tanto tempo entorpecido, sentiu uma pontada no peito.
Não de dor, mas de saudade. Saudade de quê? De algo que ele nunca teve, de algo que ele nunca permitiu ter. E naquele instante, sozinho no escritório vazio, Ricardo Almeida chorou. Chorou em silêncio, lágrimas que ele segurava há anos. Porque pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se humano. Ricardo secou o rosto rapidamente, envergonhado de si mesmo. Homens não choram. Não era isso que o pai dizia? Mas ele chorara. E estranhamente, se sentia melhor, mais leve. Como se algo tivesse se quebrado dentro dele, algo que precisava quebrar. Olhou novamente para o jardim. Conceição e a menina ainda estavam lá. Agora a criança pegava pedrinhas coloridas do chão. Conceição fingia que eram joias. Essa aqui é um diamante raro, princesa Júlia. A menina segurou a pedrinha contra a luz do sol, os olhos brilhando. É a coisa mais linda que já vi, mamãe. Ricardo sorriu, um sorriso pequeno, enferrujado, mas verdadeiro. Ele ficou ali, observando. 5 minutos, 10, 15. Perdeu a noção do tempo. Hipnotizado por aquela cena simples, mãe e filha, grama e sol, risadas e pedrinhas, nada mais. E era perfeito. Então aconteceu. A menina começou a tossir, uma tosse seca, insistente. Conceição correu para ela. Ju, você está bem? A menina acenou que sim, mas a tosse não parava. Conceição pegou uma garrafinha d'água da bolsa. Deu para a filha beber. Aos poucos, a tosse foi passando. Júlia respirou fundo. Sorriu para a mãe. Já passou. Mas Conceição não sorriu de volta. Apenas abraçou a filha, forte, como se quisesse protegê-la de tudo que não pode ser visto, de tudo que não pode ser evitado. Ricardo sentiu uma dor estranha no peito. Aquela criança estava doente. Ele não sabia de quê, mas estava. Via pelos cabelos ralos sob o lenço, pela pele pálida, pelo corpo franzino demais. E viu também a força daquela mãe, a coragem, o amor. Sem pensar, Ricardo desceu as escadas, os passos ecoando no mármore. Atravessou o hall. Abriu a porta de vidro que dava para o jardim e caminhou até elas. Conceição ouviu os passos, virou-se, ficou branca. Levantou-se rapidamente, pegando Júlia pela mão. Senhor Ricardo, desculpe, eu não deveria... Vim lavar umas roupas e a Júlia quis ver o jardim. Eu não pensei que... Respire, Conceição. A voz dele saiu mais gentil do que pretendia. Não há problema. Conceição relaxou um pouco, mas ainda parecia pronta para correr. Júlia, ao contrário, olhava para Ricardo com curiosidade, sem medo, apenas curiosa. Boa tarde, moço. Ricardo abaixou-se para ficar na altura dela, coisa que nunca fizera na vida. Boa tarde. Qual é o seu nome? Júlia, mas minha mãe me chama de Ju. Júlia, nome bonito. Obrigada. E o seu? Ricardo. Prazer, Ricardo. Ela estendeu a mãozinha. Pequena, frágil. Ricardo apertou com cuidado, como se segurasse algo precioso. O prazer é meu, Júlia. A menina apontou para o jardim. Sua casa é muito bonita. Obrigado. Você é rico? Júlia! Conceição a repreendeu envergonhada. Mas Ricardo sorriu. Eu tenho dinheiro, sim. Então você deve ser muito feliz. A frase o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por um momento. Por que você diz isso? Júlia deu de ombros. Porque você tem tudo. Essa casa, esse jardim. Deve ser bom. Ricardo olhou ao redor. A mansão, o jardim, as flores, e sentiu o vazio de novo. Nem sempre ter tudo é ser feliz, Júlia. A menina inclinou a cabeça, pensativa. Então, o que deixa a gente feliz? Ricardo não soube responder. Ficou olhando para aquela criança doente, que deveria estar triste, assustada, com raiva, mas não estava. Estava sorrindo, brincando com pedrinhas, chamando-as de joias. Eu não sei, Júlia, o que deixa você feliz? A menina não hesitou. Estar com a minha mãe, simples assim, sem rodeios, sem complicações. Estar com a minha mãe, brincar, cantar,
ver as flores. Ela pegou a coroa de margaridas do chão e usar uma coroa de rainha. Ricardo sentiu algo apertar dentro dele, uma emoção que ele não sabia nomear. Conceição tinha lágrimas nos olhos, mas sorria. Você tem filhos, Ricardo? A pergunta de Júlia o surpreendeu. Não. Por quê? Júlia, não seja intrometida. Conceição a repreendeu gentilmente. Está tudo bem, Ricardo disse. Eu nunca tive. Você deveria. É legal ter alguém para cuidar. É mesmo? É, minha mãe cuida de mim. E eu cuido dela também. Como você cuida dela? Júlia pensou por um segundo. Eu faço ela sorrir quando ela está triste. Ricardo olhou para Conceição e viu nos olhos dela uma dor antiga, mas também um amor imenso. Acho que você faz um ótimo trabalho, Júlia. A menina sorriu, orgulhosa. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, conversando sobre coisas simples. A jabuticabeira, os passarinhos, as nuvens no céu. Ricardo não falava assim há anos, sem agenda, sem objetivo, sem pressa. Apenas conversava, e era bom, estranhamente bom. Quando o alarme da lavanderia tocou, Conceição se levantou. As roupas ficaram prontas, preciso ir. Ricardo assentiu. Claro. Conceição segurou a mão de Júlia. Vamos, filha. Júlia acenou para Ricardo. Tchau, Ricardo, foi legal conhecer você. Também foi legal conhecer você, princesa Júlia. A menina riu, e aquele riso ecoou pelo jardim. Leve, cristalino, cheio de vida. Ricardo ficou ali, parado, vendo as duas se afastarem. Conceição dobrou as roupas rapidamente, colocou tudo em uma sacola e saiu pela porta dos fundos. Como sempre, silenciosa, invisível. Mas dessa vez, Ricardo viu realmente. Viu a mulher que trabalhava para ele há 6 meses e que ele nunca tinha olhado de verdade. Viu a mãe que carregava um peso enorme, viu a força que ela tinha, a dignidade, e sentiu vergonha. Vergonha de si mesmo, de ter tanto e reclamar, de ter tudo e não valorizar. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou pensando em Júlia, na pergunta dela. O que deixa a gente feliz? Ele tinha 47 anos e não sabia responder. Uma criança de 7 anos sabia, mas ele não. O que isso dizia sobre sua vida? Pensou em Conceição, no cansaço que ela carregava, na coragem de sorrir mesmo assim, na canção que ela cantava. Quando a noite vem, ele pegou o celular, pesquisou a letra. Era uma canção antiga, de ninar, simples, sobre esperança, sobre luz na escuridão. Ricardo leu e releu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que estava adormecido. Humanidade. Na segunda-feira, Ricardo acordou diferente. Não sabia explicar, mas algo havia mudado. Tomou café, mas pela primeira vez prestou atenção no sabor. Olhou pela janela e viu a cidade. Realmente viu. As árvores, o céu, os pássaros. Quando Mário chegou para buscá-lo, Ricardo o cumprimentou. Bom dia, Mário. O motorista piscou surpreso. Bom dia, senhor. Geralmente, Ricardo apenas entrava no carro, sem olhar, sem falar. Mas hoje foi diferente. Como está a família? Mário quase bateu no portão. A família está bem, senhor. Obrigado por perguntar. Você tem filhos? Tenho. 2. Um menino e uma menina. Que idade? 12 e 15. Ricardo assentiu. Deve ser bom. Mário sorriu pelo retrovisor. É a melhor coisa da minha vida, senhor. Ricardo ficou em silêncio, pensativo. No escritório, as reuniões foram como sempre. Tensas, longas, cansativas. Mas Ricardo estava presente. Não apenas fisicamente, mentalmente. Ouvia as pessoas, olhava nos olhos delas, respondia com paciência. Seus sócios estranharam. Você está bem, Ricardo? Estou. Por quê? Você parece diferente. Ele sorriu. Talvez eu esteja. Quando voltou para casa era 7 da noite. Cedo para seus padrões. Conceição ainda estava lá, passando roupas na lavanderia, cantarolando baixinho.
quando a noite vem. Ricardo parou na porta. Ficou ouvindo. A voz dela era suave, afinada, cheia de sentimento. Ele bateu levemente na porta. Conceição levantou os olhos, assustada. Senhor Ricardo, desculpe assustar você. Não, senhor, eu que deveria ter terminado já. Não há pressa. Ele hesitou. Conceição. Sim, sobre ontem. Sua filha é especial. Conceição sorriu. Um sorriso triste, mas orgulhoso. Ela é tudo para mim. Eu percebi. Silêncio. Ela está doente? Conceição desviou o olhar. Está passando por um tratamento. Ricardo assentiu. Se precisar de qualquer coisa, folga, horário flexível, qualquer coisa. Conceição olhou para ele, surpresa. Obrigada, senhor. E, por favor, pare de me chamar de senhor. Ricardo está bom. Ela sorriu de novo. Dessa vez, um sorriso verdadeiro. Ricardo. Na terça-feira, Ricardo passou na padaria antes de ir trabalhar, coisa que nunca fazia. Comprou pães frescos, bolos, frutas, deixou tudo na cozinha da mansão, com um bilhete, para você e Júlia. R. Quando Conceição viu, ficou sem palavras. Segurou o bilhete contra o peito e chorou, mas dessa vez de gratidão. Na quarta-feira, Ricardo deixou um envelope na mesa. Dinheiro, não muito. Não queria ofender, mas o suficiente para ajudar. Dentro, outro bilhete, para os remédios. Conceição pegou o envelope com mãos trêmulas. Contou o dinheiro. R$ 1.000. Para ela, era uma fortuna. Para ele, era pouco. Mas ela sabia que vinha do coração. E isso importava mais que o valor. Na quinta-feira, aconteceu algo inesperado. Ricardo chegou em casa às 5 da tarde. Conceição estava terminando o trabalho. Conceição. Sim? Júlia está com você hoje? Não. Está com a vizinha. Ela gosta de sorvete? Conceição piscou, confusa. Gosta. Eu estava pensando, talvez no sábado, se você não tiver compromisso, poderia trazer ela aqui. Tenho uns brinquedos guardados do tempo que eu era criança. Talvez ela goste. Conceição ficou sem palavras. Senhor Ricardo, eu não sei o que dizer. Diga sim. Ela sorriu. Sim. Naquela noite, Conceição contou para Júlia. O Ricardo convidou você para ir à casa dele no sábado. Os olhos de Júlia brilharam. De verdade. De verdade. Ele é legal, mamãe. É sim, filha. Acho que ele é sozinho. Conceição olhou para a filha surpresa. Por que você acha isso? Porque ele tinha aquele olhar. Que olhar? De quem precisa de amigos. Conceição abraçou a filha, impressionada com a sabedoria daquela criança. Você é muito esperta, sabia? Júlia sorriu. Eu sei. No sábado, Conceição chegou com Júlia às 10 da manhã. A menina estava animada. Vestia seu melhor vestido. Simples, mas limpo. Cabelos presos com uma fita. A coroa de margaridas na cabeça. Ricardo as esperava no jardim. Tinha preparado uma mesa com sucos, bolos, frutas. Bom dia, princesa Júlia. Bom dia, Ricardo. A menina correu até ele. Ricardo se ajoelhou. Trouxe algo para você. Ele mostrou uma caixa. Júlia abriu com cuidado. Dentro, uma boneca antiga, de porcelana, delicada, linda. Era da minha mãe. Ricardo explicou. Achei que você ia gostar. Júlia segurou a boneca como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. É a coisa mais linda que já vi. Ela abraçou Ricardo. Forte. E ele, pela primeira vez em décadas, abraçou de volta, sentindo algo que há muito não sentia. Conexão. Passaram a manhã inteira juntos, brincando, conversando, rindo. Conceição os observava de longe, com lágrimas nos olhos. Porque via a felicidade da filha. E via também a transformação de Ricardo. Ele sorria, de verdade. Brincava como criança. Esquecera da mansão, do dinheiro, do poder. Era apenas um homem. Um homem tentando ser feliz. Quando foram embora, ao final da tarde, Júlia estava cansada, mas feliz. Obrigada, Ricardo. Foi o melhor dia da minha vida. Ricardo sentiu um nó na garganta. Volte sempre, princesa.
Promete? Prometo. Conceição apertou a mão dele. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, Conceição. E era verdade, porque naquele dia Ricardo aprendeu algo. Que felicidade não está nas coisas grandes. Está nos pequenos gestos, nas risadas, nos abraços, na companhia. Naquela noite, sozinho na mansão, Ricardo não se sentiu sozinho. Sentia algo diferente, esperança. E pela primeira vez em anos, sorriu antes de dormir. Mas nem tudo são flores em um jardim onde as aparências importam. Na mansão, outros funcionários começaram a perceber as mudanças. E nem todos viam com bons olhos. Claudete, a governanta, foi a primeira a notar. Ela trabalhava para a família Almeida há 15 anos. Conhecia Ricardo desde que ele era um jovem empresário. Vira ele se transformar em uma cópia do pai. Frio, distante, impiedoso. E agora? Agora ele sorria para a faxineira, deixava presentes, pagava extras, permitia que a filha dela brincasse no jardim. Isso não está certo, ela comentou com Mário, o motorista. Estavam na cozinha tomando café. O que não está certo? Essa proximidade com a Conceição não é normal. Mário deu de ombros. O homem está sendo gentil, qual o problema? O problema é que isso nunca aconteceu antes. Em 15 anos ele nunca deu atenção a funcionário nenhum. E de repente está bancando o Papai Noel. Talvez ele esteja mudando. Claudete bufou. Homens como Ricardo Almeida não mudam. Eles querem alguma coisa. Os comentários não pararam por aí. Claudete passou a observar Conceição com desconfiança. Cuidado, menina. Homem rico não faz nada de graça. Conceição sentiu um frio na espinha. Ele só está sendo gentil. Gentil? Claudete riu, amarga. Homens ricos não são gentis, são espertos. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu sei, mas as aparências enganam. E esse tipo de situação sempre acaba mal para gente como a gente. Conceição ficou tensa. Não queria problemas. Não podia perder esse emprego. Júlia dependia dele. O tratamento dependia dele. Tudo dependia dele. Então ela começou a se afastar, parou de aceitar os presentes. Obrigada, mas não precisa. Parou de conversar com Ricardo. Voltava às respostas curtas. Sim, senhor. Não, senhor. Com licença, senhor. Parou de cantar enquanto trabalhava. O silêncio voltou. Aquele silêncio pesado. Ricardo percebeu e ficou confuso. Fiz algo errado? Ofendi ela? Tentou conversar. Conceição, está tudo bem? Está, senhor. Você parece distante. Estou apenas fazendo o meu trabalho. E desaparecia antes que ele pudesse insistir. Ricardo sentiu um vazio estranho, algo que estava começando a se curar. Voltou a doer. Ele havia começado a gostar daquela presença, daquele sorriso discreto, daquela canção. E agora, nada. Ele voltou a trabalhar até tarde. Voltou a jantar sozinho, voltou a se sentir morto. Mas então, na sexta-feira à noite, tudo mudou. Ricardo tinha voltado tarde do escritório. Passava pelo corredor quando ouviu vozes na cozinha. Claudete e Mário conversavam, não perceberam que ele estava lá. A Conceição está desesperada, dizia Claudete. Por quê? A filha dela precisa de um tratamento novo, mais forte. O SUS não cobre. E quanto custa? 30 mil, pelo menos. Mário assoviou baixo. 30 mil? Ela nunca vai conseguir juntar isso. Eu sei. Coitada. Está fazendo horas extras em tudo que é canto. Mas não vai dar. E se ela não conseguir o dinheiro? Silêncio. Um silêncio pesado. A menina não vai resistir muito tempo sem o tratamento. Ricardo ficou gelado. O mundo parou. Júlia, aquela menininha que brincava no jardim, que sorria mesmo doente, que o chamava de moço com tanta doçura, que perguntava o que deixava as pessoas felizes, ela... Não. Ele não conseguia nem pensar nisso. Ricardo voltou para o escritório. Fechou a porta. Sentou-se na cadeira e ficou olhando para a parede. 30 mil reais. Para ele, era nada. O valor de um relógio, de um jantar corporativo.
de uma viagem de fim de semana. Para Conceição era impossível, e Júlia estava morrendo por causa disso, morrendo porque não tinha dinheiro, enquanto ele, que tinha todo o dinheiro do mundo, estava vivo, mas morto por dentro. A ironia era cruel. Ele pegou o celular, digitou leucemia infantil tratamento. Leu tudo, os sintomas, os tratamentos, as chances. Quanto mais lia, mais seu coração apertava. Júlia estava lutando uma batalha terrível e Conceição estava lutando sozinha. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou pensando em Júlia, em Conceição, em si mesmo. O que era um homem que tinha tudo, mas não fazia nada? O que era riqueza se não podia salvar uma vida? O que era poder se não podia ajudar quem importava? Ele pensou no pai. Paulo Almeida sempre dizia: dinheiro é poder, Ricardo, use com sabedoria. Mas ele nunca explicou o que era sabedoria. Nunca mostrou que poder sem compaixão é tirania, que riqueza sem generosidade é miséria. Ricardo se levantou, caminhou até a janela, olhou para o jardim. A jabuticabeira estava escura contra o céu noturno, mas ele conseguia vê-la. Conseguia lembrar de Júlia brincando ali, da coroa de flores, das pedrinhas coloridas, do riso cristalino, e tomou uma decisão. Na segunda-feira de manhã, Ricardo chamou Conceição ao escritório. Ela veio, tensa, achando que seria demitida. Os comentários de Claudete a assombravam. Senhor, sente-se, por favor. Prefiro ficar de pé. Conceição, sente-se. Ela obedeceu, as mãos tremendo no colo. Ricardo respirou fundo. Não era bom com palavras. Nunca fora. Eu sei sobre Júlia. Conceição ficou pálida. Senhor, Deixe-me terminar. Eu sei sobre o tratamento, sobre o valor, sobre tudo. Ela baixou os olhos, envergonhada. Eu não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque não quero pena. Não quero que as pessoas me olhem de forma diferente. Ricardo assentiu. Entendia. Orgulho, dignidade. Ele também tinha. Mas às vezes, orgulho mata. Ele abriu a gaveta da mesa, tirou um envelope, colocou na frente dela. Aqui está o dinheiro para o tratamento. E mais um extra para os próximos meses. Transporte, alimentação, o que precisar. Conceição olhou para o envelope, depois para Ricardo, e começou a tremer. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque eu nunca vou conseguir pagar de volta. Eu não quero que você pague. Mas eu preciso. Eu não posso simplesmente... Não, Conceição. A voz dele saiu firme, mas gentil. Isso não é um empréstimo. É um presente. Mas por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Ricardo hesitou. Como explicar? Como dizer que aquela mulher e aquela criança o salvaram? Que aquele sorriso no jardim o lembrou do que é estar vivo? Que aquela canção simples o trouxe de volta à humanidade? Porque você e Júlia me mostraram algo que eu havia esquecido. O quê? Que riqueza não se mede em dinheiro. Que poder não está em controlar, mas em cuidar. Que felicidade está nas pequenas coisas. Ele olhou nos olhos dela. Você trabalha 12 horas por dia. Pega 4 conduções. Ganha pouco. Tem todas as razões do mundo para desistir. Mas não desiste. Você sorri. Canta. Ama sua filha com uma força que eu nunca vi. Você tem mais riqueza em um dedo do que eu em toda essa mansão. Conceição cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou anos de cansaço, anos de medo, anos de luta silenciosa, e chorou de alívio, de gratidão, de esperança. Obrigada, obrigada, Senhor, obrigada. Ela repetia sem parar, entre soluços. Ricardo tocou levemente o ombro dela. Obrigado, Conceição, por me ensinar a ser humano de novo. Mas alguém estava ouvindo, do lado de fora da porta. Claudete. E ela não gostou do que ouviu. Nada. Naquela tarde, Conceição ligou para o hospital, com as mãos tremendo, com o coração disparado. Alô? Eu gostaria de marcar o tratamento para minha filha, Júlia Silva. Um momento, por favor. O silêncio na linha pareceu eterno. Senhora Silva?
O tratamento tem uma fila de espera de 3 meses. O coração de Conceição afundou. 3 meses? Júlia tinha 3 meses? Mas é urgente? Eu entendo, senhora, mas são os procedimentos. E se eu puder pagar particular? Pausa. Nesse caso, podemos marcar para a semana que vem. Conceição desligou. Abraçou o envelope contra o peito. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que Júlia ficaria bem, que tudo daria certo, que havia esperança. Quando chegou em casa naquela noite, Júlia a esperava na porta. Mamãe! Conceição a abraçou forte, tão forte que a menina reclamou. Mamãe, está me esmagando. Desculpa, filha, é que tenho uma notícia. Que notícia? Conceição se ajoelhou, ficou na altura da filha, segurou os ombros dela com cuidado. Você vai fazer o tratamento novo. O que os médicos queriam. Os olhos de Júlia brilharam. De verdade? De verdade. Mas como? De onde veio o dinheiro? Conceição hesitou. Como explicar? De um anjo, filha. Um anjo? Sim, um anjo que você conhece. Júlia pensou por um momento e sorriu. O Ricardo? Conceição assentiu, emocionada demais para falar. Júlia abraçou a mãe. Eu sabia que ele era legal. Mas enquanto Conceição e Júlia celebravam na mansão, as coisas ficavam tensas. Claudete esperou Ricardo sair do escritório. Posso falar com o senhor? Claro, Claudete. É sobre a Conceição. Ricardo suspirou. O que tem ela? O senhor está cometendo um erro. Que erro? Essa proximidade. Não é apropriado. Ricardo cruzou os braços. Apropriado? Sim, senhor. O senhor é o patrão. Ela é funcionária. Tem limites. E ajudar alguém está além desses limites? Não é só ajuda. É a forma como está sendo feito. Os outros funcionários estão comentando. E o que estão comentando? Claudete desviou o olhar. Que o senhor tem interesses. Ricardo sentiu a raiva subir. Raiva que ele raramente sentia. Interesses? Que tipo de interesses? Eu não estou julgando, senhor. Só estou... Está sim, Claudete. Está julgando a mim e a ela. Senhor, Conceição é uma mãe tentando salvar a filha. E eu sou um homem que finalmente aprendeu a fazer algo de útil com o dinheiro que tem. Se isso incomoda alguém, o problema é deles, não meu. Claudete ficou em silêncio, surpresa. Ricardo nunca falara assim, nunca levantara a voz, nunca defendera ninguém. Entendido, senhor. Ela se virou para sair, mas Ricardo a chamou. Claudete. Sim, eu sei que você se preocupa e agradeço por isso, mas às vezes fazer a coisa certa não segue as regras. Às vezes a coisa certa é simplesmente ajudar. Claudete assentiu e pela primeira vez sorriu. O senhor mudou. Mudei? Sim, e acho que para melhor. Ela saiu e Ricardo ficou ali pensando, será que mudara ou apenas voltara a ser quem deveria ter sido sempre? Na semana seguinte, Júlia começou o novo tratamento. Conceição a levou ao hospital, um hospital particular, limpo, moderno. Nada como os corredores apertados do SUS. Os médicos eram atenciosos, as enfermeiras gentis. Júlia tinha um quarto só para ela, com TV, com brinquedos. Parece um hotel, mamãe. Conceição sorria, mas por dentro chorava, de gratidão, de alívio. O tratamento era intenso. Júlia ficava internada por dias, Conceição pedia folga e Ricardo concedia, sem descontar, sem questionar. Vá cuidar da sua filha. É onde você precisa estar. Nas semanas seguintes, algo bonito aconteceu. Ricardo começou a visitar Júlia no hospital. Sempre levava algo, livros, jogos, flores. Júlia esperava pelas visitas dele. O Ricardo vem hoje? Acho que sim, filha. E ele vinha, sentava na cadeira ao lado da cama. Conversavam, sobre tudo e sobre nada. Ricardo, você acredita em milagres? Eu não costumava acreditar. E agora? Ele olhou para ela, aquela menininha que lutava com tanta coragem. Agora, acho que sim. Júlia sorriu.
Eu também. Acho que você é um dos meus milagres. Ricardo sentiu o peito apertar. Aquela criança que tinha tão pouco, que enfrentava tanto, via ele como milagre, quando na verdade era ela que o salvara. Uma tarde, enquanto Júlia dormia, Ricardo e Conceição conversaram no corredor. Como você consegue? Ele perguntou. Conseguir o quê? Sorrir, cantar, ter esperança. Conceição olhou pela janela, para o céu azul lá fora. Porque desistir não é opção. Júlia precisa de mim forte. Mas você não cansa? Não tem medo? Canso. Tenho medo todos os dias. Ela olhou para ele. Mas o medo não pode vencer. Porque se eu me entregar ao medo, Júlia perde a esperança. E esperança é o que mantém a gente vivo. Ricardo nunca esqueceu essas palavras. Esperança é o que mantém a gente vivo. Ele vivera anos sem esperança, apenas existindo, trabalhando, acumulando, mas não vivendo. Conceição tinha razão. Não era o dinheiro que salvava, era a esperança, o amor, a fé. 2 semanas depois, os médicos deram a notícia. O tratamento está funcionando. Júlia está respondendo bem. Conceição cobriu a boca, lágrimas descendo. Ela vai ficar boa. Ainda é cedo para certezas, mas as chances aumentaram muito. Naquela noite, Conceição ligou para Ricardo. Era tarde, 10 da noite. Ela nunca ligara fora do horário, mas precisava contar. Alô? Ricardo, desculpa ligar tão tarde. Está tudo bem? Está! Os médicos disseram que Júlia está melhorando. Silêncio. E então, um soluço. Ricardo estava chorando. Isso é maravilhoso, Conceição. Obrigada. Obrigada por tudo. Sem você, eu não sei o que seria de nós. Não agradeça, vocês me deram muito mais do que eu dei. O quê? Uma razão para viver. 2 meses depois, a Fundação Almeida organizava seu jantar beneficente anual. Um evento pomposo, empresários, políticos, socialites, todos vestidos impecavelmente, todos fingindo se importar com causas sociais. Ricardo sempre odiara esses eventos, mas era tradição, uma tradição que o pai criara. Aparências importam, Ricardo. Sempre. Naquele ano, porém, Ricardo decidiu fazer diferente. Estava cansado de aparências, cansado de fingir, cansado de viver em um mundo falso. No dia do evento, ele fez algo inesperado. Convidou Conceição e Júlia. Eu? Conceição ficou chocada. Mas eu não tenho roupa apropriada. Não sei como agir nesses lugares. Você só precisa ser você mesma. E Júlia também. Ricardo, eu não sei. Por favor, vocês merecem estar lá, mais do que qualquer outra pessoa. Na noite do evento, Conceição e Júlia chegaram nervosas. Conceição usava um vestido simples, mas bonito. Júlia, um vestido azul que Ricardo comprara para ela. Os cabelos haviam crescido um pouco. Finos, mas crescendo. Ela não precisava mais do lenço. Quando entraram no salão, os olhares se voltaram. Sussurros. Quem são elas? O que uma faxineira está fazendo aqui? E aquela criança? Conceição sentiu o peso dos olhares. Quis sair correndo, mas Júlia segurou sua mão. Está tudo bem, mamãe. A gente pertence a qualquer lugar onde há amor. Conceição sorriu. Sua filha, tão pequena, tão sábia. Ricardo as viu. Caminhou até elas. Ofereceu o braço para Conceição. Você está linda, ela corou. Obrigada. Ele se abaixou para Júlia. E você, princesa, está deslumbrante. Júlia girou, fazendo o vestido rodear. Você acha? Tenho certeza. O jantar começou. Discursos vazios, promessas vazias. Ricardo os ouvia com crescente impaciência. Quando chegou sua vez de falar, subiu ao palco. O salão silenciou, todos esperando o discurso protocolar, mas Ricardo não leu o que estava escrito. Apenas falou do coração. Boa noite a todos. Durante anos participei deste evento. Fiz discursos bonitos sobre responsabilidade social, sobre ajudar os menos favorecidos. Mas eram apenas palavras, murmúrios no salão. Eu não ajudava ninguém.
Apenas doava dinheiro para aliviar a consciência e voltava para minha vida vazia. Até que conheci alguém que me ensinou o verdadeiro significado de riqueza. Ricardo olhou para onde Conceição estava. Ela, assustada, tentou se esconder, mas ele sorriu encorajador. Seu nome é Conceição, e ela trabalha para mim como faxineira. O salão explodiu em sussurros. Essa mulher ganha pouco, mora longe, enfrenta 4 conduções por dia. Mas ela tem algo que nenhum de nós aqui tem. Ela tem dignidade, tem coragem, tem amor incondicional. A filha dela, Júlia, está aqui também. Júlia acenou tímida. Algumas pessoas sorriram, outras franziam a testa. Júlia lutou contra uma doença grave e está vencendo, porque sua mãe nunca desistiu. Porque quando você ama de verdade, não há obstáculo grande demais. Ricardo respirou fundo. Eu passei anos acumulando riqueza, mas era pobre de espírito. Até que Conceição e Júlia me mostraram que verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. Não está no que guardamos, mas no que compartilhamos. Por isso anuncio hoje a criação do Fundo Júlia. A plateia se movimentou, interessada. Um fundo destinado a ajudar famílias que não podem pagar pelos tratamentos médicos de seus filhos. Para que nenhuma mãe tenha que escolher entre trabalhar e salvar seu filho. Para que nenhuma criança perca a chance de viver porque nasceu pobre. E mais, Ricardo olhou ao redor, para todas aquelas pessoas ricas, que tinham tanto e davam tão pouco. Eu desafio cada um de vocês, não a doar dinheiro, mas a doar tempo, atenção, humanidade. Visitem um hospital, conheçam as histórias, olhem nos olhos das pessoas, porque riqueza sem compaixão é apenas acúmulo, e sucesso sem propósito é apenas vaidade. Por um momento, houve silêncio, e então, alguém começou a aplaudir, depois outro, e outro, até que o salão inteiro estava de pé, aplaudindo, não pelo discurso bonito, mas pela verdade nele. Ricardo desceu do palco, caminhou até Conceição. Ela tinha lágrimas nos olhos. Por que você fez isso? Porque vocês merecem ser reconhecidas, porque a verdadeira nobreza não está em títulos, está em caráter. Júlia abraçou Ricardo. Obrigada por nos ver. E Ricardo entendeu. Era isso. As pessoas só queriam ser vistas, reconhecidas, valorizadas. E ele, que sempre fora invisível atrás de sua riqueza, finalmente entendia o que era ser visto de verdade. Naquela noite, muitas pessoas se aproximaram de Conceição. Queriam conhecer sua história, queriam contribuir, queriam ajudar. E pela primeira vez, Conceição não se sentiu pequena, não se sentiu menos, sentiu-se digna. Um empresário se aproximou de Ricardo. Isso que você fez foi corajoso. Foi necessário. Muita gente aqui vai falar mal. Vão dizer que você está ficando fraco. Sentimental. Ricardo sorriu. Deixe falarem. Eu prefiro ser fraco com coração do que forte sem alma. O empresário riu. Seu pai ficaria chocado. Eu sei, e tudo bem, porque Ricardo percebera algo fundamental. Não precisava viver a vida que o pai queria. Não precisava ser quem os outros esperavam. Podia ser simplesmente humano. E isso era mais do que suficiente. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. O Fundo Júlia cresceu além das expectativas. Centenas de pessoas doaram, não apenas dinheiro, mas tempo, trabalho voluntário, solidariedade. Em 6 meses, 15 famílias foram ajudadas. 15 crianças receberam tratamento. 15 mães dormiram em paz. Júlia continuou o tratamento e respondeu maravilhosamente. Os cabelos voltaram a crescer. As cores voltaram ao rosto. A energia voltou ao corpo. Ela voltou a ser criança, a correr, a brincar, a sonhar. 1 ano depois daquele domingo no jardim, Júlia estava curada. Oficialmente curada. Os médicos deram alta. Sua filha é um milagre, disseram a Conceição. Eu sei, ela respondeu, abraçando Júlia forte.
Conceição continuou trabalhando na mansão, mas tudo era diferente agora. Ricardo a tratava como amiga, como família. Tomavam café juntos pela manhã, conversavam sobre a vida, riam juntos, e ela voltou a cantar. Quando a noite vem e a escuridão também, brilha uma estrela para mim. Mas agora, Ricardo cantava junto, desafinado, atrapalhado, mas cantava. E pela primeira vez em décadas, a mansão tinha vida, tinha risadas, tinha alegria. Júlia visitava toda semana, brincava no jardim, fazia coroas de flores, contava histórias, e Ricardo ouvia, com atenção, com carinho, com amor. Certo dia, Júlia perguntou: Ricardo, você ainda se sente sozinho? Ele olhou ao redor, para Conceição cozinhando na cozinha, para Júlia brincando no jardim, para a vida que agora pulsava naquela casa. Não, princesa, não me sinto mais sozinho. Por quê? Porque vocês me ensinaram que família não é sangue, é escolha. Júlia sorriu. Então somos uma família? Ricardo sentiu os olhos arderem. Somos. A melhor família que eu poderia ter. Numa tarde de domingo, exatamente 1 ano depois daquele primeiro encontro, Ricardo olhou pela janela do escritório e viu a mesma cena. Conceição e Júlia no jardim, sob a jabuticabeira, brincando com pedrinhas, fazendo coroas de flores, rindo. Mas dessa vez ele não ficou apenas observando. Desceu as escadas, atravessou o jardim e se juntou a elas, sentou-se na grama. Conceição sorriu para ele. Veio brincar com a gente? Se vocês permitirem. Júlia estendeu uma coroa de margaridas. Essa é para você. Todo rei precisa de uma coroa. Ricardo colocou na cabeça e não se importou de parecer ridículo. Pela primeira vez na vida. Estava em casa. Eles ficaram ali até o sol se pôr, conversando, brincando, vivendo. E quando as estrelas começaram a aparecer, Júlia apontou para o céu. Olha, mamãe, nossa estrela! Conceição olhou. É mesmo, Ricardo olhou também e entendeu. Quando a noite vem, e a escuridão também, brilha uma estrela para mim. A canção não era sobre tristeza, era sobre esperança, era sobre luz na escuridão, era sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Anos depois, Ricardo seria perguntado em uma entrevista: qual foi o melhor investimento que você já fez? Ele não hesitou. Não foi um investimento financeiro, foi emocional. Como assim? Conheci uma mulher e uma criança que me ensinaram a viver. Elas não me pediram nada, apenas existiram e transformaram minha vida. E o que você aprendeu com elas? Ricardo sorriu. Que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, mas nas pessoas que amamos. Que sucesso sem propósito é vazio. Que poder sem compaixão é tirania. E que no final, só o amor fica. Porque no final das contas, é isso que importa. Não o dinheiro, não o poder, não a fama, mas o amor, as conexões, os momentos. Ricardo aprendeu que ser rico não era ter milhões no banco. Era ter alguém para abraçar quando a noite chega. Era ter alguém para compartilhar o pôr do sol. Era ter alguém que canta com você, mesmo desafinado. E Conceição? Conceição aprendeu que dignidade não se perde por aceitar ajuda, que pedir não é fraqueza, que às vezes deixar entrar é a maior força. Júlia cresceu, forte, saudável, feliz. Formou-se médica, especializou-se em oncologia pediátrica. Para ajudar outras crianças como eu fui ajudada, e trabalhou no hospital que o Fundo Júlia construiu. Um hospital inteiro dedicado a crianças sem recursos, onde o tratamento era gratuito, onde o amor era abundante, onde milagres aconteciam todos os dias. Na inauguração do hospital, 15 anos depois daquele domingo no jardim, Júlia fez um discurso. Ricardo e Conceição estavam na primeira fila, envelhecidos, mas juntos. Júlia olhou para eles e sorriu. Quando eu era criança, estava morrendo. Não apenas de doença, mas de desistência. Até que um homem rico aprendeu a ser humano. E uma
uma mãe cansada ensinou a ter esperança. Juntos eles me salvaram. E agora eu quero salvar outros, porque aprendi que vida não é sobre quanto tempo temos, mas sobre o que fazemos com esse tempo. Ela desceu do palco, abraçou a mãe, abraçou Ricardo, e os três ficaram ali, unidos, não por sangue, mas por algo mais forte, amor. E naquela noite, quando todos foram embora, os três voltaram àquele jardim, a mansão que agora era lar. Sentaram-se sob a jabuticabeira, a mesma árvore testemunha de tudo, e Conceição cantou: quando a noite vem, e a escuridão também, brilha uma estrela para mim. Júlia e Ricardo cantaram junto, desafinados, mas felizes, porque afinal, eles haviam encontrado sua estrela, porque no final, é isso que importa. Não as mansões que construímos, mas os lares que criamos. Não o dinheiro que acumulamos, mas o amor que compartilhamos. Não o poder que conquistamos, mas as vidas que tocamos. E às vezes basta um encontro, um olhar, uma canção, para mudar tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe um like. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Porque o mundo precisa de mais Conceições, de mais Júlias e de mais Ricardos dispostos a enxergar. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima história. E lembre-se, quando a noite vier, e a escuridão também, sempre haverá uma estrela brilhando. Já basta você escolher ver. Inscreva-se no canal, ative o sininho e espalhe amor por onde passar. Porque no fim, só o amor fica.